ao semestre, são as espécies, né? A classificação das demandas. Classificação das demandas. São as espécies de demanda. Como nós vimos, o juiz está vinculado ao exercer jurisdição aquilo a que a parte lhe pediu. É o princípio da congruência, a correlação, a distrição, artigos 142, artigo 141 e 492 do CPC. Então o juiz vai julgar aquilo que a parte pediu. E o pedido da parte pode ser de 3 ordens. Então nós temos uma demanda declaratória. No que consiste a demanda declaratória? Vou botar de item 1 aqui, item 1, demanda declaratória. No que consiste a demanda declaratória? É aquela que se limita a buscar a declaração, o reconhecimento por sentença da existência, da inexistência ou do modo de ser de uma relação jurídica, ou o reconhecimento por uma sentença da autenticidade ou da falsidade de um documento, ainda que tenha ocorrido a violação a um direito, como nós vimos lá dos artigos 19 e 20 do CPC. Artigos 19 e 20 do CPC vai deixar claro que a demanda pode ser meramente declaratória. Veja, meramente declaratória ou tão somente declaratória, apenas declaratória. Porque todas as demandas, na verdade, têm uma declaração mínima. A declaração tem um cunho de certificação do direito, né? De definição do direito, eliminação das dúvidas. Como nós vimos, é um dos escopos da jurisdição. A paz social, ela decorre justamente da eliminação das incertezas, das dúvidas. Isso é alcançado pela declaração judicial. A segunda modalidade de demanda é a demanda constitutiva. A demanda constitutiva é aquela que busca a criação, a modificação ou a extinção de uma relação jurídica. Na sentença ou na demanda constitutiva, o autor busca a criação, o autor busca primeiro a declaração que ele tem o direito, mas ele tem direito a quê? A criação, a modificação ou a extinção de relação jurídica. Um exemplo de uma demanda onde se busca a criação de uma relação jurídica, a adoção. O exemplo de uma demanda de modificação de relação jurídica, a nulidade de uma cláusula de um contrato. Nulidade parcial de um contrato. O contrato vai passar a continuar vigendo, não mais com todas as cláusulas, agora só com uma parcela delas. Exemplo de uma demanda na qual se busca a extinção de uma relação jurídica, o divórcio. Com o divórcio nós temos o término, a extinção do vínculo matrimonial. Criação, modificação, extinção da relação jurídica são as demandas constitutivas. E aí, por fim, aqui é por fim mesmo, para finalizar o semestre, a demanda pode ser condenatória. Na demanda condenatória, o autor busca a declaração, porque todas têm a carga declaratória. Lembrem-se que na declaração fala assim, meramente declaratória, tão somente declaratória. Na constitutiva, ele pede a declaração para depois a constituição. Na condenatória, a mesma coisa. Tem implicitamente a declaratória. Mas a carga condenatória, ela se dá pela fixação de uma obrigação. E a obrigação pode ser de entrega de coisa, fazer ou não fazer, ou pagar quantia. Qualquer dessas obrigações, a decisão e a demanda será condenatória. A demanda gera uma sentença. Então, a demanda declaratória gera uma sentença declaratória. A demanda constitutiva gera uma sentença constitutiva.
a demanda condenatória gera uma sentença condenatória. Por isso que eu aqui várias vezes falo em sentença condenatória. Então, a sentença, quando o autor pede para que o juiz lhe entregue um carro, condene o réu a lhe entregar um carro. Uma demanda condenatória que vai dar ensejo a uma sentença condenatória para a entrega do carro, uma coisa. Quando o autor pede que condene o réu a pintar sua casa porque pagou pelo serviço, o réu não pintou. É uma demanda condenatória, prestação de fazer. O juiz vai julgar, eventualmente procedente, uma sentença condenatória da prestação de fazer. Quando o autor vai a juízo e pede a condenação do réu a lhe pagar dinheiro, quantia. É uma sentença dará ensejo a uma sentença condenatória de pagamento de quantia. Alguns sustentam a existência de outras duas modalidades de demanda e de sentença correlatamente, que é a teoria quinária. A teoria quinária, que vem de 5, né? Tem a trinária, de 3 espécies, a quinária, que seriam de quina, né? De 5. Na quinária, nós teríamos, vou colocar aqui entre parênteses, porque é minoritária essa teoria hoje em dia, porque ela vem perdendo sentido, tá? Nós teríamos uma modalidade de demanda mandamental e uma outra modalidade de demanda chamada executiva lato sensu. Então nós teríamos também uma sentença mandamental, uma sentença executiva lato sensu. O que muda ali é a forma de implementação da decisão. Então é uma distinção mais relacionada lá à execução, que é uma etapa bem para frente, lá que os senhores verão, lá em Processo Civil 4, no 9º período. Mas essa classificação vem perdendo sentido porque as técnicas que justificavam a distinção, a demanda mandamental era aquela implementada por medidas coercitivas indiretas. A demanda executiva lato sensu é aquela que permitia satisfação no próprio processo, sem a necessidade de criação de um outro. Só que agora já é assim em relação a todos. Todos os processos, a execução, a satisfação se dá no mesmo processo. E em todos os processos se admite medidas coercitivas, diretas e indiretas. Então não faz sentido mais falar. Já era minoritária, já havia uma discussão antes, quando tinha sentido distinguir. Agora nem mesmo sentido tem. Eu trago aqui mais por uma questão de dever acadêmico. Mas vejam, hoje em dia prevalece o entendimento que o que se chama de sentença mandamental, de sentença executiva lato sensu, a demanda mandamental, a demanda executiva lato sensu, estamos aqui na demanda, seria uma espécie, uma subespécie da demanda condenatória. Por isso que eu botei ali entre parênteses, tá? Então são 3 as espécies, mesmo as 4ª e 5ª que alguns cogitam estão dentro ali da 3ª. E com isso, meus amigos, a gente encerra o nosso semestre. Eu agradeço aos senhores